Olá, seja bem-vindo à apresentação do curso Planejamento e Controle de Obras com o Microsoft Project 2021. Eu sou o Rosaldo Nosqueira, engenheiro civil, com pós-graduação em construções industriais, me formei também em administração de empresas, fui o primeiro profissional de engenharia do Brasil a obter 3 certificações do PMI e sou certificado também pela Microsoft em gerenciamento de projetos com a Microsoft Project. Basicamente, minha experiência deu-se no gerenciamento de implantação de empreendimentos industriais, com participação em mais de 20 projetos, nas áreas química, petroquímica, siderurgia, papel e celulose, automotiva, mineração, alimentícia e outras. Sou autor de mais de 20 livros sobre o Microsoft Project e gerenciamento de projetos. Inicialmente eu vou apresentar o material didático que você vai receber. O e-book para utilização em até 2 computadores, isso é definitivo, ele fica com você. Arquivos do Project que nós vamos utilizar durante o curso, a apostila para acompanhamento do curso e você vai receber gratuitamente link e senha para acesso às videoaulas já gravadas. Então você vai poder, após o curso, até durante o curso, assistir quantas vezes você quiser qualquer uma das aulas. Por um período de 6 meses, porque a plataforma é paga, mas se você necessitar, depois de expirar esses 6 meses, nós te damos mais um tempo aí, sem qualquer custo. Você também vai receber um mini pôster onde eu mostro o que você deve reconhecer e definir antes de entrar no Project. Depois eu mostro toda a sequência de execução do planejamento e a sequência de execução do controle. Isso depois vai servir para você como um tutorial para você desenvolver os seus cronogramas. Então, por exemplo, se você está com dúvida de como criar a lista de recursos, você vai na página correspondente do e-book e também pode ir na correspondente videoaula. Objetivos do curso: mostrar como desenvolver o cronograma no Microsoft Project 2021, lembrando que também pode ser a versão 2019 ou a versão 2016. Para planejar a execução das tarefas, isso inclui identificar o caminho crítico, analisar também as tarefas não críticas, aquelas que têm folgas, e reconhecer as necessidades de materiais, mão de obra e equipamentos, o que, quanto e quando. Então, num determinado momento do curso, nós vamos extrair do Project uma lista de materiais, uma lista de mão de obra e uma lista de equipamentos, do começo ao final da obra. E, segundo, controlar a execução das tarefas. Isso inclui identificar os desvios de prazos e de custos, propor ações corretivas e preventivas e replanejar se for necessário. O conteúdo do curso. Inicialmente, o que é necessário reconhecer ou definir para desenvolver o cronograma. Então, antes de entrarmos no Project, você precisa reconhecer o contrato do projeto, os documentos de engenharia do projeto e o local de execução do projeto. No curso eu estarei detalhando mais cada um desses itens aí. E o que você precisa definir? Inicialmente, a estrutura analítica do projeto. Então, só mostrando aqui um exemplo para implantação de uma unidade industrial. Aqui eu estou mostrando apenas para as caixinhas em azul. Você vai desenvolver a EAP até as entregas do projeto, porque a definição da EAP é desmembrar o trabalho do projeto até o nível de entregas. Contudo, você também tem que criar um próximo nível que nós chamamos de
pacotes de trabalho, que serão o elo de ligação entre as entregas da EAP com as atividades do cronograma. Definida a EAP, nós vamos definir a lista de atividades do cronograma. Então, exemplificando aqui apenas para blocos de fundações, você pode ter a lista de atividades do cronograma composta de bloco B1, bloco B2, bloco B3 e assim por diante. E querendo chegar até uma programação diária dos serviços, você pode, exemplificando aqui para o bloco B1 apenas, levar até o nível de escavação, formas, armação, concreto, cura para desforma e reaterro. Após definir a lista de atividades do cronograma, eu vou mostrar como identificar os atributos das atividades, que são 4. O primeiro, a especificação do serviço da atividade. Aonde que você vai obter isso aí? O segundo, o quantitativo de serviço da atividade. Então, esses dois respondem às questões: o que nós devemos fazer e quanto nós devemos fazer. O terceiro atributo é reconhecer ou adotar a composição de serviço da atividade. Vamos utilizar a SINAP, do DENIT ou outros índices. E o quarto atributo da atividade, eu também vou mostrar como definir a estimativa de duração da atividade, baseado no quantitativo e nos índices de produtividade aqui da composição. Qual que é o projeto que nós vamos desenvolver do começo até o final do curso? É o que tem essa EAP aqui, que tem no primeiro nível, projeto exemplo, no segundo nível, fundações, superestruturas, alvenarias, etc. No terceiro nível, fundações profundas, fundações rasas, colunas de vigas, cobertura, alvenaria externa, alvenaria interna e assim por diante. É um projeto pequeno para não se tornar repetitivo durante o curso, mas é um exemplo voltado para a construção. E aqui eu mostro, então, nas três primeiras colunas, eu mostro os 3 níveis da EAP. E na quarta coluna, as atividades do cronograma. Então, nós vamos desmembrar, por exemplo, fundações profundas em execução de estacas moldadas em locos eixos 1 e 2, execução de estacas moldadas em loco eixos 3 e 4, e assim por diante. Então, o nosso cronograma vai ter todos esses itens aqui. E para cada uma das atividades, nós temos a referente composição do serviço. Então, por exemplo, execução de estacas moldados em loco eixos 1 e 2, nós temos esta composição, com os componentes, as unidades de cada um deles, o custo unitário de cada um, a quantidade total de cada um dos itens que serão atribuídos a essa atividade, o custo total do item, e quando nós atribuirmos todos esses recursos a essa atividade, nós devemos chegar a este valor aqui, lá no Project. E assim, também para os eixos 3 e 4, para a execução de vigas baldrames, e assim para todas as atividades do nosso projeto. Quando nós atribuirmos todos os recursos, nós deveremos chegar a este valor de 103.455, conforme está nesta planilha orçamentária. Depois que nós vamos entrar no Microsoft Project. Inicialmente, eu vou mostrar os principais modos de exibição, como esse que é o gráfico de Gantt, que é o padrão do Project. Vou mostrar as guias e também os botões de ferramentas do Project. Também vou mostrar o diagrama de rede, o modo de exibição, uso da tarefa, que mostra por tarefa todos os recursos que foram atribuídos a ela e quando. Também vou mostrar o modo de exibição, uso dos recursos, que mostra por recurso
quais as tarefas que irão utilizá-lo, em quais quantidades e quando. Também vou mostrar o gráfico de recursos, que para o recurso selecionado, aqui no caso o pedreiro, vai mostrar a utilização dele ao longo do projeto com as quantidades, sejam diárias, semanais, de acordo com a escala do tempo aqui. Também vou mostrar a planilha de recurso, que é onde que nós cadastramos todos os recursos do nosso projeto. Também vou mostrar a planilha de tarefas, que basicamente é o gráfico de Gantt sem a área gráfica, mas que é onde nós podemos omitir colunas ou inserir novas colunas, como porcentagem concluída e outras, e obter aqui, no próprio Project, bons relatórios de controle. Também vou mostrar modos de exibição combinados, como por exemplo, aqui em cima nós temos o gráfico de Gantt e aqui embaixo o formulário de recursos. Um outro exemplo, gráfico de Gantt na parte superior e na parte de baixo o diagrama de relações, que mostra para a tarefa selecionada as predecessoras do lado esquerdo e as sucessoras do lado direito. A partir disso, nós vamos configurar o Project e definir o calendário. A partir disso, nós vamos configurar o Project para que fique mais adequado a projetos de construção e definir o calendário, o horário de trabalho diário, os feriados e dias não úteis. Eu vou mostrar a você gerenciar riscos no cronograma, como previsão de chuvas, ocorrência de chuvas e outros. Na sequência, nós vamos inserir a lista de atividades, as durações e criar marcos no nosso projeto. Na sequência, eu vou mostrar os tipos de vínculos entre as atividades, como término-início, início-início, término-término e início-término. Vou explicar quando utilizar cada um deles e qual é o vínculo preferencial a ser utilizado no nosso projeto. Vou também mostrar quando utilizar avanço entre os vínculos de duas atividades, bem como quando utilizar latência ou atraso entre as atividades. E, logicamente, vou mostrar no Project como criar esses vínculos. A partir daí, nós vamos entrar numa parte importantíssima do curso, do qual eu vou estar falando sobre recursos de trabalho e custos a serem considerados no nosso projeto. Depois eu vou mostrar como criar a lista de recursos, a planilha de recursos do nosso projeto, bem como vou mostrar como atribuir esses recursos às atividades de acordo com a composição dela e obter aqui o mesmo custo que está previsto na composição da atividade. Na sequência, eu vou mostrar a você como o Project trabalha internamente, considerando trabalho fixo, duração fixa e unidades fixas, que são os tipos de tarefa, bem como o controle de empenho, que é o efeito mutirão. Na sequência, nós vamos definir a linha de base, que basicamente é uma fotografia logo que o cronograma foi concluído e aprovado, para que a gente possa fazer comparações entre o planejado e o real. Na sequência, nós vamos preparar o cronograma para distribuição, tendo em vista que partes interessadas têm interesses diferentes com relação ao cronograma. Então, nós podemos, por exemplo, enviar para a diretoria, se ela não quiser ver um cronograma totalmente aberto, um cronograma mais resumido. Nós podemos
enviar para o departamento responsável pela contratação da mão de obra uma relação de mão de obra do começo ao final da obra. Também, para o departamento de compras, uma relação do início ao final da obra das necessidades de materiais da obra. Este é o exemplo real, por isso que você está vendo uma planilha grande aqui. Nós podemos enviar para o departamento responsável pela guarda e manutenção dos equipamentos uma relação de equipamentos com as nossas necessidades do início ao final da obra. E também vamos extrair as curvas de progresso físico acumulada, a curva S, e a curva S de custo também. Bem como vamos desenvolver ou extrair um gráfico de trabalho mensal e um gráfico de custo mensal previsto. Posteriormente, nós vamos atualizar as atividades, fazendo várias simulações, inclusive impondo atrasos às atividades, vendo como é que nós podemos recuperar esses atrasos. Nós vamos fazer simulações de utilização de maior quantidade de materiais, de maior quantidade de mão de obra, de utilização de horas extras e identificar esses desvios, tanto de prazos quanto de custos. E posteriormente nós vamos salvar uma nova linha de base e fazer uma comparação com a linha de base inicial. E no final do curso nós vamos desenvolver 2 exercícios. O primeiro deles é de um galpão industrial que você vai desenvolver e eu vou dar todo o apoio para você. E o segundo exercício, que é de atualizações. Esse exercício de atualizações é muito interessante porque durante a minha carreira profissional eu desenvolvi como atualizar as atividades considerando as possíveis variações que acontecem. Por exemplo, iniciou e terminou no prazo, mas gastou mais recursos. Utilizou horas extras, por exemplo, utilizou mais materiais. Começou no prazo, terminou atrasado, utilizou mais mão de obra, utilizou mais materiais ou utilizou menos materiais. Começou atrasado, terminou atrasada com o aumento da duração, utilizando mais mão de obra e tal. Isso aí resultou numa lista com 12 possíveis atualizações de atividades concluídas e 13 possíveis atualizações de tarefas em andamento, de atividades em andamento. Então, isso vai servir para você depois utilizar o gabarito que eu mostro no exercício para atualizar todas as atividades dos seus futuros projetos. Bom, informações sobre promoções, valores e datas dos cursos pelo WhatsApp 11 97 257 6665 com a Celi. Aqui está o nosso site, o nosso Instagram e o meu WhatsApp pessoal, caso você ainda tenha alguma dúvida. Eu agradeço aí pela sua audiência e espero ver você no curso. Um abraço.